Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu falei para os nossos irmãos que meu nome é Gabriel. Meus amados irmãos, me sinto extremamente honrado nessa manhã com a oportunidade de compartilhar a palavra com todos vocês. E quando o nosso pastor me ligou para me atribuir esta missão, eu perguntei ao mesmo o que eu deveria falar, se teria algum tema específico. Ele disse: fique à vontade, fale o que Deus colocar em seu coração. E quando nós estávamos preparando esta pregação, eu pedi ao Senhor que primeiramente Ele falasse comigo. Porque nós, pessoalmente, e em nossa família, sentimos uma falta imensa de uma espiritualidade vigorosa em nossa vida. Olhamos para nós e nos sentimos incompetentes de servir ao Senhor. Olhamos para a nossa história e nos sentimos fragilizados. Nos falta alegria, nos falta fervor espiritual, nos falta quebrantamento espiritual para servir ao Senhor. Eu não sei se você se encaixou nesses sentimentos, se eles nos são peculiares, mas para mim, ele é uma situação muito real e atual em nossa igreja. Não apenas em nossa igreja, mas em todas as famílias cristãs sobre a face da terra. Como membro desta igreja, nós somos abençoados todo domingo. Mas quando nós deixamos esse templo, quando nós deixamos a nossa comunidade, nós nos encontramos sós com a nossa espiritualidade. E lá fora está sendo extremamente difícil servir ao Senhor. Porém, nem tudo está perdido. Ainda existe chance de mudarmos o quadro da espiritualidade em nossa vida. Se você crê, você diz amém. E aí eu lembrei de uma história sobre fervor, sobre alegria em alguma coisa. Eu sou torcedor do Bahia, fervoroso torcedor do Bahia. Eu tenho uma carteirinha de sócio patrimonial, dado por meu pai, que está aqui, de 1982. E não existe, talvez no Brasil, algo que leve o coração das pessoas a se inclinarem de uma maneira tão forte como para um time de futebol. Os irmãos concordam? A alegria, o fervor, a dedicação, o amor, quer seja pelo meu Bahia, quer seja pelo Vitória. E sobre isso aconteceu algo bem interessante, antes de a gente entrar no texto. Meu cunhado e meu concunhado me chamaram para ir no Barradão. Eles são Vitórias, para assistir o jogo Vitória e Corinthians. E eu fui ao Barradão. E nunca vi, só mesmo na torcida do Bahia, tanta alegria. E quando nós estávamos entrando no Barradão, aquelas cores vermelhas e pretas, elas me incomodaram muito. E eu fui passando, e aí eles, dê um sorriso, fique alegre, senão vão descobrir que você é Bahia. Aí eu fui e aí sentei. E aí o Corinthians atacava, e você foi no Barradão, ele é meio assim inclinado, né? Eu fiquei num ponto, o Corinthians atacando, e eu pensando, vai, faz o gol, faz o gol. E aí a bola passava e eu levantava a mão, que pena que não fez o gol, né? Mas tudo bem. Aí, meus irmãos, a alegria, o fervor acontecendo, as pessoas comprometidas com aquilo, o Vitória faz um gol. Eu levanto as duas mãos assim, chateado pelo gol que o Vitória fez no Corinthians, levantei o braço, tinha um torcedor do Vitória do lado, cheio de alegria, de fervor pelo time dele. Quando eu levanto as duas mãos, ele me agarrou por aqui. Quando ele me agarrou, meu concunhado ali sentado, lembra disso? Ele me agarrou e começou a pular comigo. Aí eu bati com o pé assim, ó. Olha o que está acontecendo. Aí meu amigo, cunhado, pule,
É gol do Vitória. Meus irmãos, eu abracei o rapaz e falei, gol do Vitória. E pulei. Nunca mais eu entro no Barradão. Por que há tanto comprometimento das torcidas? Por que há tanta alegria das torcidas? Por que nos falta esta mesma alegria com o evangelho que nós recebemos? Nós precisamos, meus amados irmãos, de quebrantamento espiritual em nossas vidas. Para tanto, eu vos convido a abrir 2 textos. Primeiro você vai abrir Mateus capítulo 24 e deixar aberto. E depois você vai abrir Neemias capítulo 8. Já abriu, encontrou os 2 textos. Se você puder ficar em pé, eu lhe agradeço para nós lermos 2 pequenos textos, por gentileza. Nos acompanhe. Mateus capítulo 24, versículo 12, e Neemias capítulo 8. O livro de Neemias você deixa aberto, porque nós voltaremos nele muitas vezes. Neemias capítulo 8 e Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos ler todos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Neemias 8, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender, e ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Assentai-vos e mantenha a Bíblia aberta em Neemias, por gentileza. Meus amados irmãos e amigos, o texto de Mateus capítulo 24, 12, nos alerta que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar todas as coisas que nos afastam de Deus e de sua palavra, o resultado para aqueles que temem a Deus é que o amor esfriaria. O texto de Neemias capítulo 8, que nós lemos, começa a nos contar uma história de um grande avivamento espiritual. O povo voltara, uma parte do povo voltara a Jerusalém. Já se passaram mais ou menos 13 anos desde que eles chegaram a Jerusalém destruída. E eles começaram a reconstruíram os muros de Jerusalém, mas havia algo que ainda faltava ao povo. Eles não tinham ainda se encontrado com a palavra. Eles estavam comprometidos a restaurar os muros, e eles fizeram. Eles estavam comprometidos com a reconstrução de todo o reino de Israel, mas faltava algo para eles. E semelhante a nós, meus amados irmãos, como o povo de Israel, nós precisamos viver um grande avivamento espiritual em nossas vidas. Quem crê diz amém. Algo que nos traga alegria, algo que nos traga o fervor.
E esse texto, em Neemias capítulo 8, 7, 9 e 10, em diante, conta então um grande avivamento. E este grande avivamento, ele começa quando o povo de Deus se reúne diante da palavra. Se você crê, diz amém. A palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, ela não passará. Se nos apegarmos à palavra, grandes mudanças haverão em nossa vida. Também, meus amados irmãos, o texto que nós estamos aqui lendo, provou-se também que uma grande mudança passa pela liderança da comunidade. O povo diz que não, o texto diz que o povo primeiro não se reuniu, os líderes se reuniram. Eles estudaram a Bíblia primeiro, eles entenderam a problemática que estava havendo, e depois de lerem as palavras, de se comprometerem com a palavra, eles trouxeram a palavra para todo o povo, e houve uma grande mudança na vida deles. Meus amados, essas reuniões citadas que antecederam não apenas a leitura pública da lei, mas também a partir do capítulo 8, se passam agora 24 dias, onde toda a comunidade de Israel se reúne para ler a palavra, para jejuar em cima da palavra e para confessar os seus pecados. Você quer avivamento espiritual para a sua vida? Você quer avivamento espiritual para a sua família? 3 pilares são fundamentais. Primeiro pilar, comprometimento com a palavra. Primeiro pilar. Segundo pilar, jejum, sacrifício espiritual. Terceiro pilar, meus amados irmãos, confissão de pecado. E o povo de Deus aqui, ele começou a atribuir uma grande mudança de vida para todos eles, a partir desse estabelecimento de acertar a sua vida com Deus. Porque as torcidas são alegres, porque há comprometimento com uma missão. Nós precisamos, meus amados irmãos, experimentar este grande movimento de volta à palavra de Deus. Quais são então, meus amados irmãos, os passos para o quebrantamento? Quais são os passos para o avivamento que esse texto nos diz, que esse texto nos provoca a tomar? Por gentileza, voltem comigo ao texto de Neemias capítulo 8, observem comigo a primeira atitude que eles tomam, de maneira pública agora. Versículo 13 diz assim a palavra, Neemias 8, de 13 em diante. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas se reuniram com escribas Esdras para estudarem as palavras da lei. A liderança se reuniu, como eu falei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. 7º mês é o início do ano civil em Israel, mais ou menos meados de setembro e outubro. Versículo 15, por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, silvestres, de murtas, tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, como está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços e nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e que fica junto à porta de Efraim. Todos que tinham voltado construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num,
Até aquele dia, Israel não tinha celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Você diz amém. Primeira atitude para o avivamento: tem que haver, meus amados irmãos, contrição diante de Deus. Veja que no texto diz que eles já tinham ido para o exílio, tinham voltado, e desde a época de Josué, eles não tinham mais celebrado a festa no início do ano civil, como deveria ser celebrado nas tendas, para se lembrarem que Deus havia operado e protegido eles, e tirado eles de Israel. Eles estavam desapercebidos das ordens de Deus. Porque nós falhamos, porque nós tomamos atitudes equivocadas, porque nos angustiamos com as nossas vidas e com as nossas escolhas, porque estamos despreparados, sem conhecimento, longe de Deus e de sua palavra. Para ter avivamento espiritual, é necessário ter contrição, e ter contrição com a palavra de Deus. Salmo 119 diz: escondi a tua, me ajudem, vamos tentar de novo. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia! Tem que haver contrição. Não podemos abrir mão jamais disso. Segundo, meus amados irmãos, o quebrantamento passa pela separação de tudo que Deus condena. E atualmente nós inventamos nome para tantas coisas que desagradam a Deus. As pessoas que têm temperamento forte, colérico, seja qual temperamento, têm a síndrome de Gabriela, e dizem assim: eu nasci assim, morrerei assim. É agressivo, maltrata, humilha, não é participativo da vida familiar. E estas coisas desagradam a Deus, quando não há controle de temperamento, quando não há apoio à família. E nós poderíamos nominar tantas coisas, mas estas coisas são nominadas por algo simples, que nós chamamos de pecado. Pecado é tudo aquilo que afasta-nos de Deus e de sua palavra. Não inventamos outro nome. A nossa igreja não inventa outro nome. Deste púlpito é pregado: aquilo que nos afasta de Deus é pecado, e pecado tem que ser abandonado. Se você crê, diz amém. Por que eu digo isso? Versículo 2, agora do capítulo 9, olhe comigo por gentileza. Coisa interessante, Neemias capítulo 9, versículo 2, e fala sobre separar de tudo que desagrada a Deus. Diz assim o versículo 2, do capítulo 9: os que eram de ascendência israelita, tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se dos seus lugares, e confessaram os seus pecados, e a maldade dos seus antepassados. Aqui o texto está dizendo que eles se afastaram do povo que era estrangeiro, que estava no meio dele. O problema aqui, meus amados irmãos, não era racial, e nós não temos problemas raciais. Não há em nosso meio separação de hipótese alguma. Aqui diz o texto que na comunidade de Israel não é um problema racial, mas sim um problema teológico. E se você acompanha a novela, que nós estamos nos deliciando nela, você vai perceber que dentro do acampamento, dentro do povo de Israel, havia ali um sincretismo muito grande, um sincretismo espiritual muito grande. E isso, o povo de Israel se reúne aqui e pede: vamos nos afastar de tudo. Segunda atitude para haver quebrantamento espiritual: se afaste daquilo que desagrada a Deus e a sua palavra. Se você crê, diz amém. Terceiro, ainda nesse versículo, é preciso que haja também, meus amados irmãos, confissão de pecado.
Pecado precisa ser nominado. Se o seu pecado, se o meu pecado é arrogância, confessemos. Se é maldade, confessemos. Se é usura, confessemos. Se é desejar aquilo que não nos pertence, por favor, confessemos. A Bíblia diz, e para mim, um dos textos mais belos, se encontra em Provérbios 28:13. Por gentileza, abram aí. Por favor, abram. Provérbios 28:13. Diz o texto: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Amém, meus amados irmãos? Então o texto nos desafia, não apenas Neemias capítulo 9, versículo 2, que diz na parte B, que eles confessaram os seus pecados. E se a gente faz um paralelo com Provérbios 28:13, a confissão é o maior sinal de arrependimento. Agora diz o texto, só vai prosperar aquele que confessa e faz o quê, irmãos? Aquele que confessa e deixa o pecado. Eu confessei o pecado aqui hoje, de ter torcido um dia pelo Vitória. Eu deixei esse pecado, não volto mais a ele. É preciso abandonar as coisas, abandonar os equívocos. Meus amados irmãos, por vezes, nós somos extremamente autossuficientes. E eu gostaria que você pudesse deixar marcado Neemias e fosse comigo lá para 1 João. No Evangelho há algo poderoso sobre isso, que precisa ser lembrado, precisa ser remoído, precisa ser colocado dentro do nosso coração, algo extremamente poderoso para mudar a nossa vida. Provérbios não, mas 1 João capítulo 1, eu quero ler com você de 5 ao 10, ao versículo 10. Diz assim o texto, 1 João, capítulo 1, de 5 a 10, aonde o apóstolo João fala sobre confessar os pecados. Diz assim a palavra: é esta a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há trevas nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, aleluia. Se dissermos que não temos pecado, enganemo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos a Ele mentiroso, e a sua palavra não está em nós, e que Deus tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Se quisermos o quebrantamento, se almejarmos o avivamento, é necessário, meus amados irmãos, de todo o nosso coração, termos contrição diante de Deus, desejarmos estar na presença do Senhor. Nós temos também que
separar-nos de tudo que desagrada a Deus e a sua palavra, tudo que Ele condena. Em terceiro lugar, nós temos que admitir o pecado, e nós temos, meus irmãos, que confessar este pecado, porque se o pecado nos domina, ele nos sufocará e nos levará para longe do Senhor. John Wesley, grande pregador, um determinado dia chegaram para ele, um homem chegou para ele e perguntou: John Wesley, o que eu faço para não pecar? John Wesley olhou para este homem e disse: eu quero lhe fazer uma pergunta, antes de lhe dar a sua resposta. Você pode evitar que um passarinho pouse em sua cabeça? Ele olhou para John Wesley e disse: claro que não, John, eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça. John Wesley o retrucou novamente e disse: você pode evitar que o passarinho faça ninho em sua cabeça? Ele disse: posso sim, John, posso evitar que o passarinho faça ninho em minha cabeça. Ele diz então para o homem: da mesma maneira é o pecado. Nós somos tentados e por vezes por pensamento, atitudes, comportamentos inadequados, até pecamos. Porém, jamais devemos nos permitir que o pecado nos domine a ponto de sufocar a palavra de Deus que é em nós enxertada toda semana. Amém, irmãos? Quarto lugar, meus amados irmãos, o quebrantamento. Ele é produzido também pela leitura da palavra de Deus. Porque, meus amados irmãos, não é preciso ter conhecimento teológico. A palavra por si só, ela falará, não é isso? A palavra por si só, ela nos alimentará. Nós temos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos as palavras. Se você pegar comigo, eu peço a gentileza, que você veja comigo o versículo 3 do capítulo 9, algo bem interessante aqui. Neemias capítulo 9, versículo 3, em quarto lugar, nós vamos focar na leitura da palavra de Deus. Diz assim o versículo 4. Comecemos pelo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus em Neemias capítulo 9, 3. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, possivelmente o livro do Deuteronômio ou a Torá, não completa, mas alguma parte dela, fechando parênteses, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, quando ela é lida, ela provoca mudança em nossas vidas. Quanto tempo eles leram a palavra? Nesse momento, 3 horas. 5, 10, 8, 3, temos dificuldade. Aqui diz o texto, para que haja esse movimento espiritual, nós temos que amar tanto a palavra, que a leitura dela deve ser confortável para as nossas vistas e água fresca para o nosso coração e a nossa mente. Amém, queridos? Eles passaram 3 horas. Passe, por favor, por versículo 8 e olhe que coisa interessante. Do versículo 9. 8 em diante. O coração dele era fiel, falando sobre Abraão. Fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus e dos ferezeus, dos jebuseus e dos girzaceus,
e cumpristes a tua promessa, porque tu és um Deus justo. A palavra de Deus contém promessas. Você crê? Você crê que a palavra de Deus tem promessa para a minha e para a tua vida? Só conheceremos estas promessas se desta palavra nos apropriarmos. E o quebrantamento passa pela leitura da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando a palavra ela é lançada, ela não volta o quê, meus amados irmãos? Ela não volta o quê? Vazia. E ela cumpre o propósito que ela é designada pelo Senhor. Então, quando você, nós nos apropriamos da palavra, quando nós lemos a palavra, ela mesma garante que ela não voltará vazia e ela nos alimentará. Porque nos falta fervor? Porque nos falta alegria? Primeiro, estamos longe da palavra. Segundo, nos falta contrição, nos falta quebrantamento espiritual, nos falta a aplicação da palavra, nos falta, meus irmãos, olhar para tudo isto que a palavra nos desafia e com lágrimas e no poder do Espírito proclamar para nós mesmos, para as nossas famílias, que o poder de Deus será derramado em nossas casas, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e a palavra de Deus é o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, de nossa vida, em nome de Jesus. Nós teremos, irmãos, em breve, o início da escola bíblica. E a escola bíblica é uma grande ferramenta para a educação espiritual de todo membro da nossa igreja. O nosso pastor, nas próximas semanas, fará a abertura em um culto público único, sem a escola bíblica, onde ele nos desafiará a ir à escola bíblica, a amar a palavra, aprender a palavra, digerir a palavra. É interessante que é a única escola que nunca acontecerá a formatura. Amém, irmãos? Você estuda, anos, e você vai e volta aos temas, e a riqueza da palavra, sabe qual é? Ela se renova todo o dia, ela se renova a cada dia em nossas vidas. Então vamos para a escola bíblica, vamos centralizar a palavra em nossa vida. Por fim, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos desafia a tomar escolhas, para nos libertar do pecado. E por que eu volto nisso? Porque quando jovem, ou melhor, mais jovem, certa feita, enfindou-se um ano na igreja. E esse pecado eu já confessei também, Deus já perdoou, mas vou lembrar dele. Terminou o ano, renovação com a palavra, lembra desse final de ano? Renovar, vou ler a Bíblia, aquela alegria toda, o culto lindo, abraço, comida, beleza, lá há muitos anos atrás, lá no sul da Bahia. Terminou o culto, eu tive que sair corrido do culto, porque eu tinha temperado o frango e tinha posto pouco sal. E houve uma comida comunitária, o pessoal reclamou do frango. Eu fui embora logo para casa, porque iam me acusar de ter mal temperado o frango. Eu corri rápido. Quando eu chego, e morava com minha avó na época, quando eu chego no meu quintal, porque o banheiro era fora de casa, né? Era banho que a gente tomava, não tinha chuveiro. Era na cuia. Quando eu estou no quintal, tinha um jovem de uma igreja muito fervorosa do lado. Pensa na igreja fervorosa, era deles, um canto de jovem, fazendo churrasco. E aí eu lá para tomar banho, né?
Aí eles, irmão Gabriel, a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Vem aqui, tem um churrasco. Meu irmão, eu vou viajar amanhã cedo, mas eu vou comer esse churrasco com vocês. E aí entrei. Quando, meus irmãos, quando eu pisei, que abriram a porta, eu fui recepcionado, nunca tinha bebido na minha vida. Fui recepcionado com um copo duplo de sangue de boi. Sabe o que é isso? Sangue de boi, não sabe não? Vinho sangue de boi. Os irmãos me deram sangue de boi. Eu disse, que é isso? O vinho? Não, tome só um copinho. Um copinho só não tem problema não, é coisa, né? Beba socialmente, artimanha do diabo. Não existe beber socialmente não. Eu vou beber socialmente, né? Eu sou forte, acabei o culto, né? Estou bem poderoso. Peguei e tomei um copo duplo de sangue de boi. Daqui a pouco, meus irmãos, eu não estava vendo nada, os irmãos me deram outro copo de sangue de boi. E aí eu comi um pedaço de carne, e aí fui para casa, pulei a cerca, eu nem passei mais pela rua, eu pulei a cerca. Aí eu fui lá, tomei banho e fui para a igreja. Os jovens iam para a área externa, assim, a gente estava deitado para viajar no outro dia de manhã. E eu lá deitado, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Tonto, desorganizado e deitado. E aí passa um irmão da igreja, um irmão idoso, bem espiritual, né? Pum, pum, pum. Que cheiro de álcool é esse? Meu Deus do céu. Eu puxei o lençol, me cobri, fiquei quietinho, irmão. Pum, pum, pum. Cruzou todo o espaço tentando achar o que estava alcoolizado. Aí ele passou por mim, não sei se tinha outros lá, né? Mas passou por mim. Quando ele estava bem longe, assim, eu levantei a gretinha do lençol, levantei rapidinho, fui no banheiro. E para mim, e eu não tenho vergonha de lhe falar isso, para mim foi um dos momentos maiores de crescimento espiritual em minha vida. Porque eu me lembrei de Provérbios capítulo 16, que diz que o vinho é bebida escarnecedora e forte. Tolo será todo que nele errar. Tolo será. Eu me ajoelhei e disse, eu sou um tolo. Eu errei. E prometo, fiz até promessa, né? Era a hora de fazer tudo ali. Me ajoelhei no vaso sanitário, provoquei um vômito, enfim, concluída essa parte, fui para o meu lugar. Quando foi de manhã cedo, Deus dá uma futucada na gente dura. Subo eu no ônibus. Meu Deus. Mas melhor porque houve, né? A coisa saiu. Senta do meu lado Alexandre, novo decidido, oficial da Polícia Militar. Senta do meu lado. Quando eu sentei, ele já pegou a Bíblia e disse, irmão Gabriel, olha, me explica aqui esse texto da Bíblia. Ó Deus, né? Futucando. Eu olhei para ele e disse, irmão Alexandre, lá em Prado, eu lhe prometo, era alta madrugada já, né? Lá em Prado, eu lhe prometo lhe ensinar a palavra, agora não tenho condições. Virei assim, meu irmão, só acordei 9 da manhã, em Prado, balançando, os irmãos me tirando do ônibus. Irmão Gabriel, a paz do Senhor, eu já estou bem. Tolo aquele que nele errar. Então, meus amados irmãos, para que haja o avivamento, e eu estou me permitindo focar nesse momento no pecado, é preciso que haja a eliminação de tudo que desagrada a Deus. E falo sobre a bebida, porque ela é maliciosa, e tantas outras coisas poderíamos falar, como a pornografia, que lança a semente. E um pastor amigo nosso publicou algo interessante sobre a pornografia, e mais ou menos ele falou, em breves palavras, que as pessoas se concentram nos gemidos, se concentram nas cores
das peles diferentes e buscam prazer aonde não é para ser buscado. E ele diz então que a promiscuidade não é prazer, a promiscuidade não é. Por isso nós zelamos pelo sexo dentro do casamento. Amém, meus amados irmãos? Por isso nós zelamos pela centralidade da palavra de Deus em nossa vida. Por fim, meus amados irmãos, quando o povo de Israel, do versículo 8, do capítulo 8 ao capítulo 10, eles experimentaram um grande avivamento espiritual. Por que nos falta o fervor? Por que nos falta a alegria e a dedicação? Porque nós não estamos quebrantados, nós não estamos humilhados perante ao Senhor. E é preciso que nessa manhã nós saiamos daqui animados, porque a Bíblia diz em Efésios, que aquele que começou a boa obra em nós, ele irá o que, irmãos? Aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Não se sinta incompetente, não se sinta incapaz, mas se qualifique agora, pelo poder do Espírito, a viver para a honra e para a glória do Senhor. Não se permita ser sufocado pelo pecado. Lembre-se disso. Para que um grande avivamento aconteça, tem que haver contrição, tem que haver quebrantamento e tem que haver confissão de pecado. E confissão de pecado necessariamente passa pelo viés de identificarmos, nominarmos aquilo que nos afasta de Deus e de sua palavra, e tem o nome de pecado. E este pecado, ele se encontra de multiformas atuando sobre a nossa vida. A Bíblia diz também que há uma grande guerra travada contra a nossa vida, que o diabo, o nosso adversário, ele anda rodando, bramando como um grande leão furioso, buscando a quem possa tragar. Eu, você, todos nós somos alvos deste mal, mas venceremos pelo poder do Senhor Jesus. Lembre-se sempre disso. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Fiquemos de pé, por gentileza. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a nossa igreja, ela é centralizada na palavra do Senhor. Nós nos orgulhamos, Pai, porque afastados da congregação, lá em Feira de Santana por 5 anos, nós tivemos sempre a notícia de que a nossa igreja continuava fiel à palavra. Em um mundo tão mau e tenebroso, nós podemos encontrar no púlpito, nas orientações, na escola bíblica, em todas as tarefas e departamentos da nossa igreja, a busca pelo quebrantamento e pelo avivamento espiritual. Nos capacite, Pai, a não apenas a termos os elementos necessários para isto, como nós temos, mas nos permita que o despertamento aconteça em cada um de nós, e que promova em nossa vida uma mudança tal, de quando nós nos depararmos com a Tua palavra, ela possa produzir choro, mudança de vida, quebrantamento, alegria, e com o mesmo fervor que valorizamos as coisas passageiras deste mundo, possamos dar muito mais valor à Tua palavra, que é incomparavelmente mais valiosa do que todas as coisas que podemos ter nessa terra. Aviva, Pai, o nosso coração na Tua presença, alegra o nosso espírito nesta manhã, que em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades,
em meio a este mundo mau e tenebroso, possamos estar apegados à Tua palavra, porque com o conhecimento da verdade, apegados à verdade, o Senhor nos libertará plenamente de todo o mal. Olha, ó Deus, para as nossas incapacidades. E se há nesta manhã alguém desanimado com a fé, desanimado com a vida espiritual, com a rotina de desagrado ao Senhor e à Tua palavra, anima o coração do Teu servo e da Tua serva. Desperta, ó Deus, naqueles que necessitam a alegria de estar em Tua presença, porque a Tua própria palavra diz que a própria tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Ela não pode se conter diante da Sua presença gloriosa. Então, Pai, opera em nossas vidas, para que a alegria do Senhor inunde o nosso coração, e a contrição, o quebrantamento, a confissão do pecado e a alegria de Te servir sejam marcas em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos livra do pecado, o Senhor nos desperta para levantarmos de dentre os mortos e percebermos aquilo que nos afasta do Senhor, e percebidos disso, nós encontramos a libertação plena no Senhor. Nós oramos, agradecidos por este momento de culto, por Tua palavra que não voltará vazia e produzirá aquilo que o Senhor desejou para todos nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e promova em seu coração a alegria de servir ao Senhor. Você pode se assentar nesse momento, você pode orar silenciosamente, e você deixará a casa do Senhor, mas nunca a presença de Deus.